Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Rodrigo aí com vocês, mais uma vez propagando aí um vídeo dialogando com as ideias. Quero agradecer as pessoas que se inscrevem aí no canal, deixa seu like, seu dislike, faz o seu comentário. Isso é muito bom, isso é muito plausível para mim. É uma satisfação ter vocês aí, vendo que vocês estão sendo abençoados, crescendo não só no conhecimento espiritual, mas também no intelectual, enfim, tudo aquilo que abrange e faz com que a pessoa se torne melhor a cada dia. Então eu quero já de antemão agradecer. E você que não é inscrito ainda, se inscreva-se no canal. Nós temos a nossa fanpage lá no Facebook, é só digitar lá na procura do Facebook, Dialogando com as Ideias. Lá eu tenho textos, artigos, devocionais, tudo lá que eu escrevi de minha autoria está lá postado para que vocês possam ler e crescer, porque a palavra de Deus diz, não só crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento é tudo. O conhecimento ele te tira de qualquer lugar. Conhecimento é poder. Então você leia, assista, grave. Às vezes eu estou gravando um vídeo e tem umas palavras que eu repito muito em cada vídeo meu, tipo contexto, versículo fora de versículo, versículo fora de texto para fazer pretexto. Já expliquei o que é isso, mas sempre uma vez ou outra eu acabo repetindo, porque um dos métodos de aprendizagem é a repetição. Não existe um método mais eficiente e eficaz que a repetição. Você falar, estudar e sempre repetir aquilo. Até uma hora que você grava e não esquece mais, ok? Então, Deus abençoe vocês, se inscreva no canal, estaremos sempre juntos. Quero agradecer aos grupos que têm compartilhado os meus vídeos. E faço esse apelo para que vocês se inscrevam, para que esses vídeos sejam circulados, compartilhados. Isso vai ser bom para mim, porque eu vou crescer, vou ser mais impulsionado a postar mais vídeos, apesar de eu estar nadando contra a correnteza no tempo, mas agradeço à Câmara Municipal, que sempre que eu posto um vídeo, eles de imediato já publicam, já compartilham. Isso é muito bom, isso é louvável, e eu me sinto muito lisonjeado por isso, porque eu sei que está abençoando a vida das pessoas, ok? Nós não nos atemos a falar contra pessoas, mas sim contra pensamentos, dialogar com os pensamentos, ramificações, diversos gêneros literários, enfim. Se inscreva, fica com a gente, dê o seu like, dê o seu dislike, põe lá embaixo uma sugestão de um tema para que possamos aqui dialogar. Ok, pessoal? Então, vamos partir para o vídeo de hoje, para o conteúdo que nós iniciaremos agora, neste momento. Pessoal, então, hoje nós vamos falar acerca de algumas expressões do pastor Silas Malafaia, que está aí na mídia, um pastor de uma inteligência muito considerada, e tem um vídeo que ele lançou, um vídeo que ele postou, se eu não me engano foi lá em meados junho ou julho de 2020, mas eu assisti há pouco tempo, que agora que eu fui ver. E ele diz assim, eu vou dar uma resposta para aquelas pessoas que dizem que a Bíblia tem que ser atualizada. E encaixa essas pessoas que defendem essa ideia da atualização da Bíblia, das Sagradas Escrituras, como hereges. O que é um herege? Herege é aquelas pessoas que vão contra a verdade, ou a suposta verdade, ou aquilo que é defendido pela maioria e ele está na contramão. Mas lembrando que, primeiro, se nós olharmos na história da igreja, nem sempre os hereges estavam errados. Calvino estava errado, falou de predestinação. Mas Calvino falou que Deus manda para o inferno. Não, Calvino nunca falou isso. Pode pegar as institutas da religião cristã e ler. Calvino nunca disse que uns são eleitos para o céu e outros para o inferno. Quem disse isso foram os pós-calvinistas. Discípulos de Calvino, as pessoas que estudaram Calvino. Calvino diz que em Cristo somos predestinados à salvação. Então é um equívoco muito grande de outros vídeos que eu já assisti a respeito de predestinação e livre-arbítrio,
que livre-arbítrio está em Armínio. Lutero foi considerado como um herege. Ele estava errado quando ele chegou lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e pregou as 95 teses, falando contra a venda de indulgências. A salvação tinha que ser comprada. Não estou falando contra a Igreja Católica, mas sim as questões doutrinais. Ele foi considerado herege. Então, na história da igreja, nem sempre os hereges estavam errados. Muitas vezes muitos deles pagaram com a vida, mas que defendia a verdade. E depois, mais tarde, foram descobrir que os tais tinham a razão. Então, pessoal, nós vamos fazer uma reflexão rápida aqui de algumas pegadas que eu fiz aí do vídeo do pastor Silas Malafaia da questão da atualização. Bom, ele fala, esses teólogos, esses hereges... Bem, o Rodrigo, na condição de teólogo, eu nunca expressei a palavra atualização, que a Bíblia precisa de atualização. Não. Mas primeiro, ele fala dos 4 pilares, que a Bíblia tem os 4 pilares. As palavras do pastor Silas Malafaia são sempre palavras assim, escatológicas. É sempre no porvir. É sempre lá na frente. É sempre o atual lá. Ele coloca a Bíblia como descrevendo todas as coisas que estará lá na frente. Ou seja, pastor Silas, não existe só o conhecimento bíblico dos 66 livros que você tem nas mãos. Existem os livros conhecidos como livros apócrifos. Os livros apócrifos, eles ficaram fora do cânon, que é a Sagrada Escritura, a Bíblia, os 66 livros, por conta de não ter a inspiração de Deus. E como os pais da igreja julgaram não ter a inspiração de Deus? Porque entre Malaquias e o primeiro livro entre o último livro do Velho Testamento e o começo do Novo, o último é Malaquias e o primeiro é Mateus, você vai ver uma folha em branco no meio da sua Bíblia. Aquela folha em branco significa o período intertestamentário. É um período do Antigo para o Novo. Só que entre esse período dessa folha branca, esse período que nós chamamos de intertestamentário, Deus ficou 500 anos sem falar com o povo. Porque Deus queria que o povo queria que Deus agisse da maneira como eles queriam. E quando nem sempre Deus fazia o querer deles, eles abandonavam aquele Deus, o Deus de Israel, ia lá e construíam os postes ídolos, como Baal, Azera, Marduk, enfim, deuses construídos por eles lá da Mesopotâmia. Enfim, bom, pastor, a palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada mesmo. Quem expressa dessa maneira está errado. Mas também não é herege. Não é herege aquele que pede uma atualização, porque segundo o pensamento malafista, segundo o pensamento do Malafaia, a atualização da Bíblia, ele entende que os tais que querem uma atualização quer fazer uma adaptação à vida daquelas pessoas que andam na contramão das palavras de Deus. Não é isso. Ninguém quer adaptar a palavra de Deus para que ela seja conivente com atos pecaminosos ou com atos que venham contra os princípios do cristianismo. Isso não. Ninguém quer adaptar a Bíblia justificando atos que próprio Deus condena. Então vamos lá. Ele começa falando dos 4 pilares da Bíblia, que a Bíblia tem ciência, tá? A Bíblia tem ciência, da maneira deles do antigo lá. Só que isso tudo foi se renovando, porque a ciência foi modificando, a ciência foi evoluindo. É muito importante essa expressão também, evolução. Já deu muito o que falar, criação e evolução. Bem, mas eu vou pegar uma rápida historinha lá de trás. No século XVIII, houve um período chamado Iluminismo, por alguns intelectuais, vários intelectuais. O que era o Iluminismo? Iluminismo, tudo que era ciência, religião, doutrina, passava pelo crivo da razão. Não passava à torta e à direito, não, de qualquer coisa.
passava pela examinação racional nesse período conhecido como iluminismo. Tem um vídeo aí no Dialogando com as Ideias que eu explico o que é o iluminismo. Nesse período, a Bíblia ela perdeu muita força, a teologia perdeu muita força. Por quê? Porque havia pessoas como Silas Malafaia defendendo a inerrância da Bíblia. Ele defende a inerrância. Não é que eu digo que há erros na Bíblia. A Bíblia não contém erros, dependendo do ponto de vista. Eu entendo que a Bíblia não tem erros. Eu entendo que a Bíblia, nós temos que fazer um olhar ao qual ela quer passar para nós. Ela não quer passar uma letra a qual entendamos que foi psicografada. Como Chico Xavier lá, Deus falava e os profetas... Não. Isso, inspiração não é isso. Revelação não é isso. Tá? Então, o Silas Malafaia já fica por aí, equivocadamente, pensando que a Bíblia é literal. Ela não tem erros mesmo. Ela não tem erro. Mas partindo de um ponto. Partindo do meu ponto, aquilo que eles consideram erro, eu considero só como uma visão diferente. Só isso. Mas errada a palavra de Deus não está. Ele fala dos 4 pilares, então, que é o pilar científico, o pilar filosófico, teológico, empírico aí, enfim. A Bíblia fala? Fala. Mas do que mais que ele fala? Ele fala que Deus, ele sempre prova a sua palavra. Que Deus está acima da sua palavra. Ele se submete à sua palavra. Expressões do pastor Silas Malafaia. Deus se submete à sua palavra. E fala de um versículo. Em suas palavras, em suas pregações, em seus estudos, vocês vão perceber que ele fala uma pancada de versículo. Ele fala que a Bíblia diz, mas ele nunca diz a forma que a Bíblia diz. É aquilo que eu sempre digo para vocês. Ele tira o versículo do texto, não explica seu contexto, faz doutrina no versículo, e aí você pode tanto libertar uma vida como você pode aprisionar. É por isso que se prega tanta salvação dentro da igreja. Porque se a pessoa recebe o verdadeiro evangelho da forma como Jesus transmitiu, a pessoa vai entender que ela já está salva. Se ela tiver uma vida regrada dentro dos padrões doutrinários bíblicos. Ok? Por isso que eles querem que as pessoas estejam ali sempre na igreja. Porque a pessoa ali na igreja é um pensamento incutido, um pensamento ali, uma lavagem que a pessoa entende que se ela não está lá, ela não está salva. Porque no momento que ela entender que ela já é salva e sair da igreja, isso é prejuízo para eles. Então, mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Se Deus, ele fala que Deus se submete à sua palavra, como então, se perguntar para mim, eu sei, porque eu sou teólogo, eu já fiz muita exegese e já trabalhei muito com hermenêutica. Eu nunca vi uma exegese do pastor Silas Malafaia e nunca vi nenhum texto e nenhum artigo de hermenêutica. Eu ouvi expressões. Hermenêutica não. Ele tem livro? Tem, mas é livrinho aí de devocional. Qualquer um lê, até uma criança lê. Enfim, aí também ele fala a questão de Romanos capítulo 12, versículo 2, que ele fala assim, que nós não podemos aceitar isso, porque Paulo diz lá em Romanos capítulo 2, 12, transformai-vos esse mundo com a renovação da vossa mente. Correto? Beleza? É isso mesmo. Paulo está falando para nós transformarmos esse mundo, só que também não explica o que é mundo. Ele tirou o versículo, ele não falou dos 3 mundos. O mundo material, cósmico, espiritual, que era para explicar. Todos os versículos são tirados de um contexto a qual ele não explica o fundo. O pano de fundo é acobertado, é camuflado. E o versículo tirado para convencer as pessoas.
Como nós já temos aí um espírito crítico construtivo e sabe como adivinha aquele versículo, então nós dialogamos com o pastor Silas Malafaia. Bem, ele diz, o pastor Silas Malafaia, então, que Deus, ele se submete à sua palavra. Já que ele se submete à sua palavra, pastor Silas Malafaia, como que nós explicamos quando Deus dá a ordem, Deus fala no Antigo Testamento, que é para o povo entrar lá, saquear, tirar tudo daquele povo e matar mulheres e crianças? Isso você pode aprender aqui no Dialogando com as Ideias. Se perguntar para mim, eu sei, eu gravo um vídeo para o senhor com todo respeito e lhe passo. Mas o senhor deveria explicar antes de citar esse tipo de texto, ok? Então vamos lá então. Ele também fala a questão da porneia. A relação sexual ilícita, essa palavra é a palavra sexualidade. Na Bíblia, em grego, significa porneia. Tudo bem, porneia, só que ele coloca um conteúdo de porneia duvidoso, porque ele fala que porneia é toda prática homossexual, é toda prática de sexualismo fora do casamento, que consiste em adultério, e também a prática sexual entre solteiros, entre sim namorados que ele fala. Então ele transmite uma ideia completamente fundamentalista, que eu já participei aí dessa banca, desse cenário, eu sei muito bem como rola isso aí. Ah, o casalzinho lá tá lá na igreja, um é baterista, a namorada toca saxofone ou o teclado. Eles estão namorando, eles têm a pretensão de casar, estão todo dia na igreja, participando dos cultos, se interagindo, se aplicando, trabalhando na igreja. E de repente ali, né, o homem é carnal, a mulher é carnal, todos nós somos munidos de desejos, e inclusive ele mesmo fala de um vídeo dele muito antigo que o homem ele ama primeiro da carne. Isso ele fala, eu não tô dizendo, eu não tô falando isso, ele falou. Uma vez num vídeo dele, muito antigo, ele dizia, o homem, porque ele é psicólogo, o homem ama primeiro na carne. Na visão primeiro. Silas Malafaia. Pois bem, eu quero dizer para o senhor que o senhor deveria trabalhar um pouquinho mais de ética cristã. Porque esse texto que o senhor arrancou e disse que é porneia, e porneia é relação sexualismo, traduz por relação sexualismo, da sexualidade, entre dois homens, duas mulheres, tudo bem, até eu concordo com o senhor. Uma relação extraconjugal, sexualidade fora do casamento que consiste na traição, que consiste no adultério, também concordo. Mas o senhor deveria explicar o contexto para tirar esse versículo dali. Porque vai falar Paulo trabalha isso lá no... João trabalha, está escrito lá no Apocalipse, os fornicadores, que já não tem nada a ver. Por que fornicadores? Tudo isso vem lá de Corinto. Porque Corinto, lá, tinha muitas meretrizes, muitas mulheres de programa. E que na época era um trabalho isso. Era um trabalho. Então havia muita prática sexual sem compromisso. Então ele tira essa... Paulo fala assim, se vocês ficarem se abrasando, é melhor que se case. Por casar. Aí depois também as palavras do pastor Silas Malafaia disse que é um pecado porque está fora do casamento. Está fora do casamento na igreja. E quem disse que a igreja faz casamento? Quem disse que a igreja casa? O casamento é uma cerimônia. A igreja, ela usa as expressões agora, são marido e mulher, mas antes de estar lá no altar da igreja, ou lá no púlpito, por onde que eles passaram antes? Pelo cartório. Casamento é na igreja ou no cartório? É no cartório, porque ali está as testemunhas. O que é ligado na terra é ligado no céu, com testemunho. Igreja não casa ninguém. Igreja ela abençoa o casamento, juntamente com as testemunhas, com os padrinhos que estão ali. Uma palavra ali para abençoar o casal, para fazer com que dê tudo certo na vida deles, uma oração, enfim. Isto é uma bênção. Agora,
Se o casamento se rompe, o casamento rompeu, casaram e se separaram. Se separaram distancialmente, um corpo do outro. Mas o casamento foi desfeito segundo a lei? A igreja desfez. Se a igreja casa, ela tem o poder para desfazer também. E ela desfaz? Não, quem desfaz é cartório. Porque quando você entra no cartório, você casa lá. Você assina um contrato. Casamento é contrato. Você só rompe ele quando você vai lá. Então, eu quero aí colocar essas palavras. Quero agradecer aí você que tem assistido. Quero que você pegue essas palavras, porque essas palavras, nós podemos tirar essa palavra que ele usa de atualização e colocar uma ressignificação. Uma ressignificação deve ser feita. Uma reinterpretação deve ser feita. E a mais importante, que inclusive na comunidade judaica Paulo fazia, uma releitura. Porque a Bíblia, ela chegou até nós por testemunho. A revelação não foi para nós, foi para os profetas, foi para os discípulos, foi para os apóstolos. Você e eu estávamos lá? Não, eles estavam. Então, essa tradição nós herdamos ela, nós podemos até atualizar sim, por que não? Só que não como o pastor Silas Malafaia ele expressa. Ele entende que atualizar é adaptar a Bíblia aos atos que contradiz as Escrituras. Que as Escrituras vai passar agora a ser conivente com as práticas da iniquidade. Não é isso. Então, a gente pode usar essa palavra, mas desde que ela não coincida ali, não se conforme ali com o pecado, ao qual ele diz, mas nós podemos sim fazer uma reinterpretação, uma reatualização para os nossos dias. No entanto, que se a Bíblia não tiver uma reatualização para os nossos dias, não adianta nada. Ela tem que ter uma atualização. Ah, Deus deu a vitória lá na tua casa. Você pode orar e fazer. Deus deu a vitória lá, pode dar aqui também. Isso é uma reinterpretação, uma ressignificação. E o mais importante é a releitura. Paulo, que é o apóstolo de Cristo, ele fazia uma releitura do Antigo Testamento e aplicava em seus dias. Como que nós temos que deixar tudo isso lá para trás? Temos que fazer uma releitura das Sagradas Escrituras, não modificar nada e aplicar em nossos dias. O pastor, ele vai lá e tira o versículo, porneia e tal, chama lá o casal depois para orientar e diz, olha, a palavra de Deus aqui diz que é pecado, vocês estão em pecado em ato sexual. A Bíblia fala assim que a prática sexual antes do casamento é prostituição. Aí eu pergunto, sua namorada é prostituta? A sua noiva é prostituta? Obviamente que você vai me dizer que não. É uma pergunta retórica. Ela não é prostituta. Então por que está em pecado? Qual que é a intenção? Não, a nossa intenção é casar, a nossa intenção é viver bem. Se conhecer, o homem e a mulher têm que se conhecer ao máximo, porque eu já vi muitos casamentos, desses aí, segundo ele, que casaram na igreja sem nada, né, no véu branco. A saia branca. Aí, sabe o que aconteceu? Em uma semana, ou 15 dias, um mês de casamento, um para um lado, outro para o outro. Por quê? Porque não se conheceram. Prática sexual sem compromisso, pecado. Errado, é errado. Você não tem um compromisso sentimental, de coração, você não visa uma expectativa de vida, de criação, de amor. Não. Aí, se não tiver isso, Aí sim entra a porneia, aí sim entra a prática sexual ilícita, considerado pecado e iniquidade. Ok, pessoal? Então, agora, dizer que porneia é tanto namorado e namorada, isso sim é heresia. Isso sim é heresia. E eu não preciso nem reinterpretar, nem reatualizar, nem fazer uma releitura e nem atualizar da forma que ele quer. É uma questão de interpretação, uma questão de exegese. Ele sempre tira o texto fora do contexto, metralha todo mundo com versículo, mas fora do seu devido contexto, que é onde ele deveria explicar. Ok? Então, eu deixo aí essa palavra e acredito que o pastor Silas Malafaia é um homem muito inteligente, um homem que fala muito bem,
que domina a arte da retórica, da oratória. Então ele configura muito bem aí essas palavras, esses recursos oratórios e retóricos, mas a forma dele falar, muitas pessoas acabam sendo convencidas por não ter o entendimento que o verdadeiro Cristo passou pra gente. Isso não é ponto de vista do Rodrigo, não. Isso é exegese e hermenêutica. Mas, infelizmente, isso ficou para trás. Porque muitos aí, seguidores do fundamentalismo, quando eu falo fundamentalismo foi feito para travar a cabeça das pessoas. Não, mas a Bíblia diz, mas nunca explica como diz. Eu creio, não, a Bíblia falou, tá falada. Josué orou e o sol parou. Não, mas o sol não para. Desde que o sol está parado. Não, mas eu acredito então que naquele tempo o sol ficava rodando em volta da terra. Tem que falar mais. Tá bom, pessoal? Que essa palavra tenha abençoado você. Se você tiver dúvida, coloque nos comentários. Deus abençoe. E fica aí. Até lá, o próximo vídeo, dialogando com as ideias. Até mais.